Alô Rolândia, alô Norte do Paraná, boa noite. Obrigado por você estar ligado com a gente aqui no programa do Renato Sartori. Hoje, dia 28 de outubro, pois é, um dia de muita chuva, principalmente na parte da tarde, uma chuva muito forte em Rolândia, mas pelo jeito não aconteceu nada grave, só foi alguns alagamentos, coisas cotidianas, que eu digo que muitas vezes ocorre quando realmente a chuva é muito pesada. Eu, por exemplo, nesse período da chuva, em torno de 2 horas da tarde, eu estava passando pela Avenida Castro Alves. Alguns pontos ali da Castro Alves, por onde eu estava passando, completamente alagados. Ali perto do ginásio de esporte, por exemplo, não se via mais calçada na entrada do ginásio, absolutamente nada. Estava ali totalmente inundado de água, né? E não pense muitas vezes, aqui a gente tem que ponderar algumas coisas, que muitas vezes são os bueiros entupidos, não. Os bueiros é que não estavam dando conta de escoar a água, né? Agora você pergunta para mim por quê, né? Porque há muitos anos atrás, quando fizeram essa infraestrutura, principalmente ali para escoamento das águas de chuva, né? A maior parte da cidade de Rolândia é feito com tubulação extremamente estreita, que as companhias, na época, as empreiteiras, até as loteadoras fazem para ficar mais barato, né? Tubo menores. Com isso, quando vem muita chuva, os tubos não dão conta e a água não consegue, obviamente, seguir o seu rumo natural. Aí é onde faz os alagamentos. São obras que, uma hora ou outra, o município de Rolândia vai ter que mexer para trocar essa tubulação de alguns pontos aqui em Rolândia que é dramáticos, né? E são obras caras, obviamente, né? Mas que tem que começar a se pensar nisso, porque nós temos também uma questão que já está acontecendo e vai acontecer muito mais daqui para frente, porque eu acho que falta um pouco também de conscientização. Nós temos hoje boa parte do nosso território, se for ver, impermeabilizado por calçada, asfaltos, né? Enfim, não tem para onde a água realmente seguir seu curso natural. E aí acaba acontecendo justamente estas questões dos alagamentos. E outros pontos de Rolândia também aconteceram isso. Mas, graças a Deus, em outros municípios estamos sabendo que houve queda de muros, algumas outras coisas, acidentes, mas em Rolândia, graças a Deus, foi tudo bem e Deus permita que continue nos guardando aqui em Rolândia, né? Olha, dia 28 de outubro, hoje é o dia do servidor público. Pois é, vai aqui nossos parabéns a essa classe de extrema importância no nosso dia a dia, porque, afinal de contas, são eles que fazem a máquina pública realmente funcionar no seu intuito maior, que é servir as pessoas, né? Esta data, ela começou a ser comemorada desde o ano de 1939, onde o Conselho Federal do Servidor Público acabou fazendo algumas manifestações, algumas comemorações, e foi virando tradição, né? E em 1990, através do artigo 238 da Lei número 8.112, foi então instituído que no dia 28 de outubro comemora-se então o Dia do Servidor Público. Servidor público são as pessoas que trabalham nas esferas estaduais, municipais e federais, ou seja, União, Estado e municípios, que são policiais, são médicos, são advogados, enfim, toda a classe da prefeitura administrativa, a parte do Estado, enfim, toda que se diz a coisa pública e tem servidor público prestando concurso e ele então se torna um servidor público. É uma data que é considerada ponto facultativo, mas obviamente dentro das repartições públicas ela não funciona nessa data. E para quem é servidor, fica aqui então os nossos parabéns, nosso reconhecimento ao trabalho de vocês, tão importante. Para quem não é, você pensa que ser servidor público é mole? Não é não. Ser servidor público é uma missão bastante pesada, apesar que muitos olham ela de uma outra forma, pela estabilidade no emprego e algumas outras coisas, mas o servidor público, quando uma administração, por exemplo, vai mal, o primeiro a sentir as dificuldades são os servidores.
porque é eles que estão na linha de frente para atender a população. É eles que estão ali para garantir a ordem, o respeito e o trabalho. E muitas vezes, quando o gestor não dá conta, começa a ter dificuldade o servidor para prestar o seu serviço. Falta material, muitas vezes o horário de atendimento não é adequado, muitas vezes falta o profissional, e tudo quem tem que resolver isso acaba sendo o servidor público, né? Então, são pessoas que a gente tem que ter um respeito muito grande, porque eles estão realmente na linha de frente com o cidadão. Muitas vezes, quando a administração ainda quer judiar mais um pouco, ainda persegue, muitas vezes corta-se os direitos, e os servidores ficam sempre, muitas vezes, nessa insegurança até jurídica, muitas vezes, né? Aqui em Rolândia, os servidores municipais que o digam, né? Vem enfrentando já há algum tempo aí algumas situações difíceis, né? Direitos que não são respeitados. Hoje, aliás, eu recebi muitas mensagens que eu parabenizei o pessoal pelo Face, e muitos entravam no privado comigo e falavam das situações que eles estão vivendo hoje, os servidores. Respeitos aos direitos, uma série de questões que é uma afronta ao servidor público, né? E na sua imensa maioria, o servidor se desdobra muito para atender bem a população. A gente sabe de tudo isso daí. E o servidor, ele precisa de ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa de ter os materiais adequados, as condições adequadas para atender bem a nós que somos cidadãos. Aqui em Rolândia, o servidor está tendo muito pouco reconhecimento. Muitos que tentaram melhorar, fizeram cursos, também não são reconhecidos e não têm, obviamente, também aquilo que é mais sagrado deles, que é o reconhecimento para eles poder melhorar na questão de carreira, né? Tudo isso vai ficando difícil. Porém, nós não podemos desanimar, não é? E hoje, os nossos servidores também sentem falta até de coisas simples que muitas vezes as administrações passadas faziam, né? Sempre nesse dia tinha um almoço dos servidores, ali juntava-se ali o sindicato, a associação dos servidores, empresários das cidades que ajudavam não só na compra dos produtos para fazer o almoço, da carne, refrigerante, mas também doavam brindes. Era uma festa praticamente quase que o dia todo. Começou lá na Semur, depois veio aqui para o espaço Viva Viva. O prefeito, os secretários, enfim, os agentes políticos faziam questão de estar ali juntos, servindo os servidores, né? Era um momento de confraternização muito gostosa, e tudo isso em Rolândia se perdeu, se acabou, né? E a gente espera que um dia a gente possa voltar a ter realmente os servidores públicos de Rolândia sendo respeitados nos seus direitos que são constituídos por lei, e também que tenham o reconhecimento de parte dos agentes políticos para que possam respeitar eles, saber que os servidores é a máquina fundamental para funcionar um município, um estado e uma nação. Inclusive, eu vi no Face hoje, e eu quero até ler para vocês aqui em casa, eu posso dizer que é um desabafo de um servidor mesmo, e é muito interessante que ele relaciona umas coisas muito, muito bacanas, e dá para você entender como é que vive hoje o servidor, essa classe tão importante, e que a gente vê que passa por uns momentos bastante difíceis. Quem escreveu chama Marcelo, ele é servidor público municipal. Ele diz o seguinte: parabéns a todos os amigos servidores pelo nosso dia, 28 de outubro. Eu me lembro do primeiro almoço de confraternização na sede da Semur em 1987. Eu trabalhei muito deles, fazia parte da equipe de organização por várias administrações, na qual a gente ficava feliz com o resultado de ver aquele funcionário mais humilde sentado ali, do lado de um médico, de um professor ou até mesmo de um gestor público. Hoje são outros tempos. Não existe mais aquela união, não existe mais aquela amizade de outrora. Muitos já se foram, outros se aposentaram e muitos, a maioria, nem se cumprimenta mais. É muito triste, por causa de politicagem, tudo isso acontecer e ver a nossa classe se desfarelando. Quem sabe as coisas mudam? Quem sabe os gestores também olham para nós com outros
olhos. Quem sabe um dia voltaremos a ter aquele almoço de confraternização, sorteio de brindes, benção do paróquio, da cidade, dos pastores. Quem sabe um dia tudo isso volta. Bom dia, amigos, e bom feriado, que no caso dele, servidor, do ponto facultativo. Podemos dizer que é um desabafo de um servidor público, né? Então, Marcelão, tomara que esse tempo volte logo. Rolândia precisa de novo voltar a sorrir. Precisa de novo voltar a ser uma cidade com entusiasmo. E o servidor faz parte de todo esse entusiasmo. Para você que é servidor, quero deixar aqui minha mensagem, que você tem meu respeito, minha admiração, meu reconhecimento da importância que vocês têm junto à nossa população. Deus abençoe vocês, as suas famílias, e que os dias de desgostos logo fiquem para trás, tá? Muito bem. Seguindo o programa aqui, eu quero já de cara mandar aqui um oi para uma família muito bacana que a gente conheceu, a família da Jéssica, lá do Parigô. Ela está ligadinha com a família dela no nosso programa. Então, um abraço à mãe da Jéssica, a dona Neuza, as crianças que estão lá, a Iaune, a Ágata, a Eloá e o Caleb. São 4 crianças que estão ligadinhos no programa do Renato Sartori. Obrigado, Jéssica, pela sua audiência. Deus abençoe vocês. E falando em crianças, eu lembrei de bicicleta. Lembrando de bicicleta, de quem que a gente lembra? Vamos falar da ForBike. A ForBike, que é a melhor loja de bicicleta da cidade de Rolândia. Acompanhe. Está sem seguro? Vai comprar uma bicicleta? Precisa de uma oficina especializada para sua bike? Então vá ao lugar certo, ForBike. Bicicletas novas, acessórios, peças, roupa para ciclista, oficina e o melhor preço e prazo da região. A ForBike é revenda autorizada das bicicletas hoje. Vá até a ForBike e saia pedalando. ForBike, na esquina da Praça Castelo Branco, Presidente Vargas, com Rua Duque de Caxias. Muito bem, um abraço a todo o pessoal da ForBike. E você que quer comprar uma bicicleta ou precisa fazer manutenção na sua bike, vá lá, ForBike, é pertinho aqui no centro, do ladinho ali da Praça Castelo Branco, subindo ali para a Câmara de Vereadores, na esquina da Presidente Vargas. Ali você encontra tudo que você precisa para a sua bicicleta. E essa marca que apareceu aí, a Ode é uma bicicleta tão importante que você sai de lá com seguro. É uma bicicleta que tem seguro, gente. Então, o que você precisa de melhor para a sua bike, vá na ForBike. Está chegando aí também o final de ano. Você que quer presentear o seu filho, a sua filha com uma bicicleta, melhor lugar onde você vai encontrar os melhores preços e um prazo excelente que você não encontra em outro lugar na região, é na ForBike, na Presidente Vargas, com Duque de Caxias. Muito bem. Olha, Rolândia foi notícia também na Folha de Londrina, no jornal do final de semana, falando das contas da prefeitura que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Pois é, tá ali, ó, matéria de Rolândia ali. Afinal, Rolândia sai na Folha de Londrina só com notícias ruins, né? Uma pena muito isso daí, né? O Tribunal de Contas da União emitiu um parecer prévio desaprovando as contas da prefeitura no exercício de 2017. Pois é, o município deixou à época de repassar R$ 1.700.000 para o Fundo de Previdência Municipal. Né? Falando em servidores, o Fundo de Previdência é o que garante a aposentadoria no futuro dos nossos servidores. O prefeito ainda foi multado em mais de R$ 6.000. O Ministério Público também manifestou sobre as irregularidades e a prefeitura, é óbvio, já protocolou no Tribunal de Contas as suas desculpas, os seus esclarecimentos, né? E sabe qual foi a desculpa? Ou melhor, o esclarecimento? Que a chuva de 2016 é que atrapalhou eles no ano de 2017. É meio difícil de entender, né? Mas tudo bem, né? Até porque no ano de 2016, absolutamente nada praticamente foi feito pela prefeitura em relação a isso. Aliás, em 2016, na campanha, nós já falávamos sobre
a questão da incapacidade administrativa de quem estava no poder, mas tudo o que falava eles colocavam a culpa na bendita chuva de 2016, que realmente fez um estrago em Rolândia, né? Mas aí falar que foi por causa disso que as contas foram reprovadas em 2017, né? Eu me lembro que as pontes, por exemplo, que caíram, teve obras que foi feito pelo governo do estado, algumas pontes foi feito com a ajuda dos agricultores, até do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Vamos ver se o Tribunal de Contas aceita esses esclarecimentos. Caso o tribunal não aceite esses esclarecimentos por parte da administração municipal de Rolândia, a recomendação, essa conta reprovada, vem então para a Câmara de Vereadores, que tem, entre as suas obrigações, aprovar ou reprovar as contas dos prefeitos, né? Eles que têm que fiscalizar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que isso não é bom para a nossa cidade. Amanhã ou depois começa a ter problema com certidões negativas. Aí os poucos recursos que vêm muitas vezes já entram em dificuldade. E Rolândia, mais uma vez, sendo notícias de forma negativa em se tratando de administração pública, né? Aliás, a administração pública em Rolândia, até queria pedir para os meninos depois prepararem uma matéria que veio na semana passada aqui na TV Cultura, mas eu acho muito interessante a gente colocar de volta para ver o risco que uma administração que não leva as coisas a sério acaba colocando os nossos filhos e nós mesmos, como pedestre, como motoristas, são aquelas dificuldades e aqueles desdeixos nos ônibus escolares e também nos ônibus de transporte público. Eu gostaria que deixasse a matéria no ponto para depois a gente poder colocar essa matéria para você ver a situação que anda a nossa cidade até no transporte público e no transporte escolar. Olha, algumas pessoas também perguntando da saúde do vereador Reginaldo Silva. Pois é, o Reginaldo sofreu um acidente há cerca de 10 dias ali no município de Ourinhos, né? O lado que ele estava no caminhão, estava como passageiro, a cabine foi muito estragada. Eu até comentei no programa da semana passada que Deus realmente guardou a vida do Reginaldo. Ele tinha feito uma cirurgia, mas o problema na perna, onde ele sofreu a maior lesão, acabou não dando muito certo a primeira cirurgia, acabou então tendo que partir por uma nova cirurgia, que foi realizada no sábado, e podemos dizer que, infelizmente, né, nós não gostaríamos que acontecesse dessa maneira, mas ele teve então que amputar uma parte da perna direita abaixo do joelho, né? É óbvio que o Reginaldo vai se recuperar, se Deus quiser, daqui a pouco está aqui junto com a gente em Rolândia, vai ter que se readaptar também nessa nova fase da vida dele, mas Deus poupou a vida dele, eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas boas ainda na vida do vereador Reginaldo Silva. Quero mandar aqui um abraço, ele provavelmente, não sei se ele está me acompanhando pelo Face lá em Ourinhos, mas deixar um abraço aqui e a nossa solidariedade à família do vereador Reginaldo Silva. Que logo ele esteja entre a gente, recuperado e bem. Vamos falar da Guardian? Vamos falar de seguro? O teu carro, você tem certeza que ele está protegido? Está sem seguro? Atenção para essa notícia. Chegou em Rolândia Guardian Proteção Veicular. Uma nova forma de cuidar do seu veículo. Na Guardian, todos os anos e modelos de veículos são aceitos. E para motoristas de aplicativos, preços mais que especiais. Consulte-nos e surpreenda-se. Muito bem. Olha, a Guardian, você já sabe, é proteção veicular. Você que tem um carro, tem um automóvel, quer, na realidade, proteger o seu veículo, não tem seguro, ou vai vencer o seguro e vai renovar, não renove antes de você fazer uma cotação com a Guardian. E você que não tem, vá lá, faça uma cotação e veja como é que fica com preço fácil e baixo para você proteger o teu patrimônio. Cobertura 100% da tabela FIPE, no caso de roubo, furto, colisão, incêndio e desastres naturais, sem consulta ao SPC e Serasa, planos com carro reserva, guincho ilimitado, assistência 24 horas, enfim, tudo que você precisa para você ter a proteção do teu automóvel, você encontra na Guardian. E você que tem moto, você também pode colocar o rastreador na Guardian, tá? Também tem um preço super bacana e é colocado aqui em Rolândia mesmo.
Se você quiser também colocar um rastreador no seu veículo, no seu caminhão, até no seu maquinário agrícola, pode procurar a Guardia ali na Salgado Filho, no telefone 3311-6333, eles vão te atender e você vai sair satisfeito e garantido que o seu patrimônio está protegido, tá ok? Bom, muito bem, deixa eu ver o WhatsApp aqui, que antes de mais nada, deixa eu acompanhar aqui e pegar o meu... Bom, um abraço a Elizabeth Donato assistindo nosso programa, boa noite, Beth. O Manuel lá no Nobre, sempre ligado com a gente. O Francisco Carlos, Renato, neste caso das chuvas, tem que ver ali na Presidente Vargas, ao lado do ponto de ônibus, perto da antiga Vidrolândia, a galeria que vem da Vila Oliveira inteira cai ali na rodovia. São galerias todas entupidas, um perigo, e já faz tempo. De quem é a responsabilidade? Do município ou do DR? Ali na realidade, a água, ali é um problema sério. Inclusive nós já fizemos matéria ali que estava entupido, água parada, poça de água, né? E eu disse esses dias atrás aqui no programa, a caixa de contenção que foi feita esses tempos atrás, está hoje dentro daquele terreno que ficou cercado ali para a construção de um novo hipermercado, segundo eu tenho informação. E com isso vai causar dificuldades, principalmente em chuva mais forte como essa, para o Jardim Teresópolis. Mas a responsabilidade da água que vem da Vila Oliveira é do município. Tá? É do município. Quando ela chega à BR, é do DR, mas o DR tem que cobrar o município e eles fazer ali, obviamente, uma parceria e resolver essa questão. Ali, esse assunto é uma novela, hein? Isso é triste demais. E toda a água realmente cai ali, e caindo ali, ela desce ali na antiga favela que tinha ali, e cai também no Jardim Teresópolis. É uma luta os moradores de lá. Quantas casas a gente já viu alagadas, sendo destruídas por causa dessas águas. Então, fica aí mais uma vez a cobrança, mais uma vez, que os nossos gestores, nossos administradores municipais têm que cuidar daquela parte ali perto da Vidrolândia. Ali realmente é muito sério e muitos carros correm risco de acidente ali. É o Francisco que mandou essa mensagem. A Janaína, a Jane também assistindo a gente, a Dani Anunciato, parabéns aos servidores públicos da nossa cidade, tão importante para o andamento da nossa linda Rolândia. Bela mensagem, Dani. Os servidores agradecem. Eu agradeço aqui por eles aqui. O Marcelão está agradecendo também aqui. Depois eu quero ler mais algumas coisas aqui sobre o tribunal. E a matéria do ônibus está pronta aí? Vamos colocar para o pessoal acompanhar. Eu quero que você de casa acompanhe. Como é que estão as situações dos ônibus, onde as crianças andam aqui? A empresa que está aí está por contrato emergencial, nos dois casos, tanto no transporte público quanto na questão do transporte escolar. E olha as situações e os riscos que as crianças, os alunos, os adolescentes e nós, cidadãos, também corremos com esses ônibus nestas situações. Esse carro batido é do Jefferson. No dia 7 de outubro, sua esposa estava dirigindo o carro quando, ao parar em uma preferencial, um ônibus da empresa Visa, que transportava crianças, bateu na traseira do carro. Desde então, o Jefferson tenta contato com a empresa Visa para assumirem os danos do acidente. Segundo ele, em um primeiro momento, o dono da empresa, Jefferson Marques, se responsabilizou a arcar com os danos. Mas agora, depois de várias mensagens trocadas, nenhuma solução foi dada. Conversei com ele por telefone, por WhatsApp, tudo, e ele falou que ia pagar. Aí até então, quando eu consegui o orçamento do carro, que não ficou barato... Em torno de quanto? O de Rolândia ficou 6.600, o de Cambé que ele pediu para mim ir lá ficou 7.500. Aí, depois desse orçamento aí, eu fui conversar, mandei um WhatsApp para ele, falando que eu queria encontrar com ele e com o motorista dele pra gente acertar tudo, pra ficar bonitinho, né? Sim. Aí ele não me respondia. Depois que fez o orçamento, então, ele não deu nenhum retorno para você? Nenhum retorno. Aí eu liguei para ele. Eu liguei para ele, daí ele veio falando que quem ia pagar o conserto não era ele, era o motorista.
Daí eu falei para ele assim, mas o carro é da sua empresa, como você vai responsabilizar seu motorista? Segundo Jefferson, o motorista já foi demitido da empresa. Enquanto a dúvida de quem deve pagar os danos, a empresa avisa o motorista continua, a questão é que o carro do Jefferson continua quebrado, um dano de mais de R$6 mil. Eu falei assim, não, eu tenho que ver se o motorista libera eu para eu te pagar. Se ele não liberar, eu mando ele embora, depois a gente vê o que a gente resolve. Mas independente da responsabilidade, se foi do motorista ou se foi da Visa, o fato é que até agora você não conseguiu fazer o conserto do seu carro e está sem receber. Sem receber, meu carro, ainda bem que eu tenho seguro, né? Daí eu vou acionar meu seguro agora, porque já que eu tentei fazer da melhor maneira, ele não quis, vou acionar meu seguro e vou entrar na justiça. E quando ele falou que o motorista dele quer pagar tudo, eu fui procurar conversar com o motorista dele e tal. Daí ele mostrou para mim a situação que estava o ônibus dele, né? Que é micro-ônibus, né? Tivemos acesso a essa ficha que aponta os defeitos do veículo. Ela foi preenchida no dia 6 de outubro, um dia antes do acidente. O motorista informa as más condições do ônibus à empresa, inclusive a falta de freios, que também é mencionada. Nessas imagens enviadas à TV Cultura, é possível ver as más condições do ônibus. Além da falta de freios, as más condições dos pneus impressiona. O Jefferson, ao saber dessas condições que possivelmente geraram um acidente, questiona a fiscalização. Como a empresa Visa pode prestar serviços à prefeitura com um ônibus nessas condições? Onde está a fiscalização? Quem está vendo esse ônibus? Tem documento? Está em condições de uso? Não está? Mostra pra gente. Coloca aqui para nós aqui. Já que eu estou aqui, estou dando a minha cara aqui, eu quero que a prefeitura faça igual eu. Vai lá, pega todos os documentos de ônibus, vê as condições lá e mostra para a população. Que eu sou um cara que veio dar cara, porque eu já sei de vários que aconteceu aí e ficou por nada. Não quis pagar e está na justiça. Para o Jefferson, as más condições dos ônibus da empresa Visa colocam em risco a segurança dos passageiros e também outros carros. Por isso, ele pede mais fiscalização. Ele, que teve perdas ao ser vítima de um acidente com um ônibus da empresa Visa, pede que ela se responsabilize pelos danos. Hoje mesmo eu mandei um WhatsApp para ele, falando se ele queria pagar minha franquia, que ia ficar bem mais barato para ele, não respondeu. Veio um vereador conversar comigo, falou, tentou me ajudar também. Falou que ele era bem difícil mesmo, que ele é complicado. Então o que eu quero é isso. Primeiramente, quero que ele faça o que tem que fazer de direito, né, que é pagar o meu carro. E segundamente, eu quero que a prefeitura fiscalize lá e mostre para todo mundo. Diante das denúncias do Jefferson, nosso espaço também fica aberto caso alguém da empresa Visa queira se pronunciar. Bom, esse é um caso de um acidente de transporte público. Vocês viram a condição de um dos ônibus, né? E agora tem do transporte escolar, também de reclamação. Acompanhe isso, que é muito sério. Desde que o transporte escolar da Visa Transporte foi denunciado pelos usuários, mais casos foram aparecendo. Dessa vez, mães de alunos da área rural reclamam das más condições dos ônibus. Então, porque assim, põe em risco a vida dos nossos filhos que pegam ônibus todo dia, né? A gente vai trabalhar e acha que está em segurança e acaba pondo em risco, na verdade, porque às vezes falta freio, às vezes é o câmbio que está com problema. Aí, tipo, você reclama, não acontece nada, né? Então, a gente tá aqui reivindicando para ver se consegue mudar alguma coisa, porque acaba botando a vida deles em risco, né? Cerca de quantas crianças são pegas aqui na região? Então, assim, a média é mais ou menos uns 25 nos 2 turnos, né? Aí, até a gente que acaba indo de caroneiro também, a gente acaba vendo alguns problemas, mas não tem como fazer nada. Vocês já tentaram fazer uma notificação aí, falar com a Visa, tentar um diálogo, mas não teve sucesso? Não, assim, na verdade, eu não. Mas, assim, a gente sempre está avisando a Secretaria de Transporte o que está acontecendo, né?
sempre está entrando em contato, falando que está tendo problema, mas nada é feito. Então, como eles prestam serviço para a prefeitura, vocês já avisaram a prefeitura através da Secretaria de Transporte das más condições desses ônibus, né? Sim, provavelmente a prefeitura deve estar sabendo o que está acontecendo, mas não estão providência nenhuma, né? Narra pra gente novamente quais são os problemas que vocês aqui, como mães desses alunos, já viram nesses ônibus. Então, o problema é porta, que às vezes abre, às vezes não abre. Questão de freio, já teve a questão que faltou freio. Nunca vi um ônibus escolar faltar freio. Problema de câmbio, uma vez que eu fui testemunha que estava sem câmbio, ele tinha que ficar manobrando o ônibus. A questão do freio mesmo, ele teve que parar, vamos supor, a menina parava lá em cima, ele teve que parar lá embaixo, sem freio, sabe? Então, assim, o cinto mesmo é uma coisa precária, que ninguém usa e ninguém... sem responsabilidade nenhuma, na verdade, né? Você como mãe, como se sente, né? Sabendo que, como você disse, vai trabalhar e o seu filho depende desse transporte e deixa o filho andar num transporte nessas condições. Como você se sente? Eu me sinto insegura, né? Com medo, na verdade, porque você tem que rezar pra sair e rezar a hora que chega, porque você não sabe como que volta, né? Que nem esse dia mesmo aconteceu um acidente, provavelmente com o mesmo ônibus, com a mesma empresa, né? E foi por causa da falta de freio. Então, tipo, imagina se os alunos estão dentro e acontece um acidente, eles acabam se machucando, né? Você que já tentou falar com a Secretaria de Transporte e não houve resultado, o que você gostaria de deixar de recado aí para a Prefeitura, para a empresa Visa, que também presta esse serviço? Então, assim, eu como mãe, como as minhas colegas ali estão ali, ou arrumo os transportes para andar em segurança, ou troca de empresa, né, para ver se melhora. Porque, assim, é complicado. Você vai trabalhar, como eu disse, só Deus mesmo para cuidar. Porque eles parecem que não estão preocupados, né? Parece que não tá nem aí, não é filho deles que estão andando de ônibus, né? Então fica complicado. Bom, vamos por etapas. Né? Lá atrás, quando começaram a terceirização do transporte escolar, digamos que começaram até com boa fé. A ideia era economizar, que a manutenção ficaria por conta da empresa, o município não arcaria com muitas coisas, tal, beleza, a coisa começou, parece que até caminhar bem. Mas no final as coisas não estão saindo do jeito planejado, né? Nós estamos vendo aí a péssima qualidade do serviço prestado. Quando você fala de ônibus sem freio, é muito sério. Vocês viram ali os papéis, os laudos que mostram as condições. Não somos nós aqui que estamos dizendo, está escrito ali. Né? Sem freio, coloca em risco a vida de todos nós. Porque de repente, se o ônibus perde o freio em algum lugar aí, além das crianças, dos jovens, dos adolescentes que estão ali dentro, do próprio motorista, coloca em risco as pessoas que estão em volta, perto desse ônibus. Qual é a responsabilidade do município nisso? Está na hora de exigir, está na hora de cobrar, porque afinal é pago, e é pago muito caro para ter esse serviço. E o dinheiro é da população. Aonde que nós vamos chegar? Será que não está na hora da administração começar a planejar, a ter boa parte da frota de novo sobre o comando do município? Existem programas do governo federal, do governo estadual para aquisição de ônibus. Hoje, ônibus você acaba comprando até com preço bom, né? E você acaba tendo os motoristas aí já concursados que estão aí, quer dizer, o material humano nós temos. Puxa vida, não dá para começar a pensar em economizar também não, e começar a diminuir essa terceirização? E também temos a outra etapa, né? É claro que quando você fala da área rural, pessoal, tanto do Caramuru, das outras regiões, dos distritos, é uma coisa, tem que trazer mesmo. Mas em outras regiões do município, isso é construção de escola. Por exemplo, a região do Perazolo. Olha quantas famílias já moram ali. Ali já tem que ser colocado, planejado, uma escola municipal. Ali na região do Nobre, que todos eles acabam caindo ali na Garrasta Azul. Né?
é muita criança e depende do quê? Do transporte escolar. Então está na hora de começar a se mexer. Mas aí você pode perguntar para mim, mas Renato, construir escola e depois para fazer a manutenção tem que colocar professores? Tem. Mas por isso que o município tem que continuar crescendo, trazer indústria, aumentar a receita, gerar emprego, fornecer à população oportunidades para ele se desenvolver, ajudar os empresários a crescer, porque daí nós vamos ter também o índice da folha baixando e dá para contratar o pessoal para trabalhar. Meu Deus do céu, quando que Rolândia vai ter planejamento? Quando que Rolândia vai pensar em economizar o dinheiro público? Quando que vai ter responsabilidade? Você já imaginou acontecer um acidente com um ônibus desse? Que tragédia que não causa na nossa cidade. Né? E como é que fica? Alguns anos atrás, eu não me lembro há quantos anos, e a gente já vem acompanhando esse transporte público aí. Você lembra que chegou a ter, eu não lembro se é dessa empresa ou foi da antiga, até ônibus com placa clonada aqui no município? Quer dizer, quem que faz a fiscalização disso? O município paga, de onde que vem? Compra-se ônibus, sei lá onde, e traz para rodar em Rolândia. Nós estamos pagando para um transporte de qualidade. E nós temos que cobrar isso. Eu tenho certeza que a Secretaria de Educação, o departamento ali que cuida disso, eles têm essa noção e vai correr atrás disso. Porque nós não podemos ficar à mercê de irresponsabilidade, de forma nenhuma. Porque depois que acontece uma tragédia, aí vai querer colocar, resolver, cobrar. Não. Vamos cuidar antes, para não acontecer tragédia nenhuma. Nenhuma. E o transporte público em Rolândia, que se fala que é deficitário, que dá prejuízo, também tem que se mexer. Porque se você tem uma empresa que dá prejuízo, você vai ver aonde que está dando prejuízo. Por que as pessoas não andam de ônibus então? Será que o transporte que nós estamos oferecendo é adequado? A empresa tem que fazer essa pergunta. As linhas que nós estamos oferecendo ao cidadão, está realmente contemplando a necessidade? Os horários, está adequado? Porque muitas vezes reclama que não tem passageiro, mas é feito algum estudo para isso? Há quantos anos não se mexe nisso? Por que não incentiva o cidadão a usar o transporte público? Aí a prefeitura ainda tem que vir colocar um subsídio a mais, que é subsídio a dinheiro, para completar o que a empresa diz que tem de prejuízo. Gente do céu, essas contas é meio complicada, porque muitas vezes se coloca algum recurso desse subsídio para compensar o transporte escolar, o transporte de aposentado, alguma coisa nesse sentido, mas prejuízo não dá, né? Aí é para acabar. Se você tem um negócio, você vende, sei lá, que você vende espetinho, que você vende sorvete, que você vende roupa, e as coisas não estão indo bem, você vai para... Será que eu estou comprando certo o produto? Será que a carne que eu estou comprando, o pessoal não está gostando? O que eu tenho que melhorar para agradar o meu cliente? Porque o passageiro é cliente da empresa. Ele está pagando para andar ali. E ele, com certeza, quer um transporte adequado. Quantas coisas que Rolândia precisa mexer, hein, gente? Quantas coisas, hein? É impressionante, Rolândia. Você sai de uma área, vai na outra, é só reclamação. Eu estou aqui com um cidadão que me mandou uma mensagem, o seu Valdir. Ele mora perto da Supercreche Zilda Arnes. Ele falou, Renato, eu tenho uma enteada, ele é casado com a mãe dela, e ele foi levar a menina, que tem 14 anos, no dentista. E ele não pôde assinar o termo que tem que assinar porque ele não está autorizado. Ele falou, olha, eu sempre levei a minha enteada no centro, e eu nunca tive problema no centro. Por que no posto lá eu estou tendo esse problema agora? Por que estão dificultando a vida do cidadão? A menina falou, ele não pôde assinar e eu acabei não fazendo o tratamento que eu precisava. Que absurdo, gente. Quem que cria essas regras, hein? Nós temos que pensar em facilitar a vida do cidadão e orientar. Se precisa levar algum outro documento, orienta. Mas orienta já da primeira vez para não acontecer no meio do caminho as coisas. Toda hora muda para dificultar a vida.
A administração pública ela é feita para gestionar aquilo que é da população. E quanto menos ela atrapalhar a vida da população, melhor é. Ela está lá para ajudar a população a resolver os problemas da população e não criar problemas para a população. Tem que inverter essa chave, né? Em Rolândia parece que tudo que se faz é criar problema para o cidadão, né? Aí ele continuou, e não só falou disso, falou, olha, eu queria que você até anunciasse lá para o pessoal parar de jogar lixo perto ali da Supercreches Hilda Arnes. O pessoal joga lixo, resto de construção, animais mortos. Renato, tem dia ali que a coisa é feia. E a gente sabe disso. Aí então a prefeitura vai lá, limpa, daqui a pouco está tudo lá. Então também vai muito da consciência do cidadão. Cidadão, não faça isso. Agora, animais mortos também é uma questão complexa, hein? Eu já escutei muito isso aqui em Rolândia. Deveria ter um lugar, né, para fazer eu não sei se é sepultamento, enterro, o que é dos animais, mas como o pessoal sofre quando acaba perdendo um animalzinho, né? E muitas vezes acaba se jogando em lugares que vai criar problema para a vida dos outros, né? Mas não vamos nem entrar nesse tema, porque eles não conseguem inaugurar um cemitério para o ser humano. Quem dera resolver o problema dos animais mortos em Rolândia, né? Ei, Rolândia, vamos lá, olha, a Thaís Cristina, ela está pedindo aqui, se alguém, por um acaso, tem na sua casa e não está usando e pode fazer a doação de algumas cadeiras, seja plástico, de madeira, ou até bancos, tá? Porque ela está reunindo, junto ali com alguns vizinhos, uma célula da igreja dela, e ela está recebendo o pessoal ali, para o pessoal orar, para falar da palavra de Deus, e ela queria poder oferecer um conforto maior às pessoas que vão. Ela falou, Renato, eu não tenho condições de comprar. Se alguma pessoa de repente tiver para me ajudar, fale para o pessoal falar aí na TV, eu vou buscar, eu dou um jeito. Então, se você de repente tiver cadeiras que estão aí desocupadas, muitas vezes até tomando espaço na sua casa, e você quiser fazer um ato desse, tão importante que são para as pessoas que vão ali escutar a palavra de Deus, então a Thaís Cristina está pedindo encarecidamente. Entre em contato conosco aqui através do celular ou do WhatsApp aqui da nossa TV e nós vamos dar um jeito de buscar as cadeiras e entregar também para a Thaís Cristina, tá ok? Olha, atletas rolandenses são destaques no México. Pois é, tem atletas rolandenses ganhando medalhas em competições internacionais pela seleção brasileira. Temos até as fotos aí, gostaria que o pessoal da técnica colocasse. Não, esse é do NAC, é do jogo que foi arrecadado para os vicentinos. São outras fotos. Vamos ver aí, deixa os meninos arrumar lá. O programa ao vivo é assim, gente, as coisas vai com calma que tudo dá certo. Tá aí, os nossos atletas ali junto com a técnica. Aliás, a técnica, a professora Vera, essa nós temos que dar os parabéns para ela, bater continência mesmo, porque é uma guerreira, faz um trabalho brilhante aqui em Rolândia. Está ali a Maria Fernanda, que também foi medalhista, né? Volta um pouquinho lá, deixa eu falar dos outros meninos que também estão na foto. Tem o Heitor Amaral, né? Que ganhou uma medalha de bronze na competição, e o Gustavo Kenson, que ganhou 3 medalhas de prata, 2 de forma individual e 1 por equipe. Esses 3 atletas foram convocados para a seleção brasileira de taekwondo tradicional, treinados aí pela professora Vera, né? E trouxeram as medalhas para a cidade de Rolândia. Então representaram o Brasil nessa competição internacional lá no México e obviamente também levando o nome de Rolândia. Foram convocados 8 atletas aqui de Rolândia, mas apenas 3 conseguiram realmente compor a seleção. Claro que depende de patrocínio, é uma luta para esses atletas, né? A viagem, tudo custa dinheiro, e eles conseguiram então ir ao México e levar a bandeira de Rolândia. Então parabéns mesmo, Vera, parabéns a Maria Fernanda, parabéns ao Heitor Amaral, parabéns também ao Gustavo Kenzo por essa participação e essas conquistas, né? E que vocês continuem firmes no esporte, trazendo mais medalhas para o Brasil e também valorizando o esporte rolandense, que é muito, muito, muito importante.
Aproveitando aí o ensejo que nós estamos na onda aí já, coloque as fotos ali. Nós tivemos um jogo no sábado, aqui no estádio Eric Jorge, mais um jogo beneficente do chamado futebol das antigas, né? E tá ali, o pessoal arrecadou 240 quilos de alimentos em prol da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, parabéns aos organizadores, aos atletas. É muito importante essa iniciativa do pessoal do futebol das antigas. Um abraço ao Marquinhos, um abraço ao Coxinha, todo o pessoal que se reúne, marcam jogos com esses times que também vêm de outros municípios e ainda fazem essa doação. Esses jogos beneficentes que está acontecendo já há algum tempo em Rolândia, está sendo muito legal. Já ajudaram um hospital, já ajudaram algumas creches e agora estão ajudando a Sociedade São Vicente de Paulo. Parabéns mesmo. E também, para quem gosta de futebol, é sempre gostoso no sábado à tarde ali assistir os jogos, né? Aquela outra foto que está ali, vamos continuar nas fotos aqui já aproveitando. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Jaguapitã, tá? Que também muitos acompanham a gente lá, alguns através do Face, outros através da própria TV. Eu tive lá visitando junto com o pessoal, o nosso amigo Gerson Marcato. O Gerson, que tem família aqui em Rolândia, a família Marcato, é ele que é comerciante, quase ganhou a eleição de prefeito lá em 2016 e agora diz que é pré-candidato novamente a prefeito de Jaguapitã. Estive lá conversando com ele e obviamente conversamos muito sobre a nossa região, principalmente sobre o nosso Vale do Paranapanema, que liga aqui Rolândia, Jaguapitã, Prado Ferreira, Miracema, Guaraci, chegando a Florestópolis, Centenário do Sul, Porecatu. Essa região nós temos que nos unir muito com ela e lutar muito, porque essa região precisa de muita atenção do governo do estado e eu tenho certeza que os próximos gestores vão trabalhar muito em união ali, principalmente ao Sismepar, para que as coisas melhorem para os nossos cidadãos, né? Eu sou o tipo, e vocês que me acompanham que sabem disso, que eu falo que prefeitura não tem que ser uma brigada com a outra. Prefeitura, na realidade, hoje os municípios têm que ter uma visão de conectados. Os municípios têm que estar unidos, conectados para conquistar benefício em torno deles para atender a população como um todo, né? Então, obrigado ao Gerson, a todo o pessoal que nos recebeu ali, pela atenção. E desejamos sucesso a ele também nessa nova empreitada que ele vai ter no ano que vem. Um abraço à família do Gerson aqui de Rolândia, que sempre acompanha a gente também. Muitos Marcatos aqui em Rolândia, muitos Marcatos em São Martinho. É uma família muito querida nossa aqui. Um grande abraço a todos vocês. Falando em ajudar, vamos falar do nosso Hospital São Rafael. Eu acho que tem os slides aí, Xerão? Deixa o Xerão ver se localiza os slides do São Rafael. Eu tenho ajudado aqui o que eu posso o hospital, tá? Porque na realidade é o nosso único hospital e nós temos que estar sempre ajudando o hospital. Eles têm o carnê solidário, que se você quiser contribuir por mês, pagando o carnezinho, indo todo mês no banco e pagando, você pode adquirir ele através do telefone, tá? 3311-3000, ou pode chegar direto à recepção. Tem os carrinhos de supermercados na frente ali, na entrada dos mercados Juliana e supermercado Locatelli, tá? Extremamente importante também, que ajuda eles, principalmente com material de limpeza, material não perecíveis, né? Sabe uma coisa que usa muito, e muitas vezes a gente não dá atenção no hospital? Copo descartável. Sabia? Se você quiser doar também copo descartável, usa muito, muito mesmo. Não tem? Eu acabei não passando para o Xerão, mas eu vou falando aqui, Xerão. Se eu errar, o pessoal de casa me perdoa. Nós temos também os depósitos nas contas bancárias, tá? Temos também os cofrinhos solidários que você encontra no comércio, onde você deixa a tua moedinha do troco. E se você, comerciante, ainda não tem no teu estabelecimento os cofrinhos do Hospital São Rafael, liga lá também e peça para eles, tá? No 3311-3000. Enfim, qualquer informação que você precisa para ajudar o hospital, pode ligar nesse telefone 3311-3000 e vamos ajudar nosso único hospital, né? Afinal de contas, se acontecer alguma coisa com a gente, o primeiro lugar que nós vamos procurar, gente, é o Hospital São Rafael, que apesar de todas as suas dificuldades, eu sei do esforço que faz a diretoria, eu sei do esforço sobre-humano muitas vezes que faz
os funcionários, os servidores da saúde ali dentro, os médicos, enfermeiros, os auxiliares, o pessoal da técnica, a recepção, que muitas vezes acaba o poder público não atendendo ali nos postos de saúde, ou fecha o PA, cai tudo no hospital. Então nós temos que ter esse reconhecimento também pelo Hospital São Rafael. Boa noite, Renato. Hoje é dia do servidor público municipal. A todos nós, o Zé Roberto que está mandando, ele também é servidor, parabéns por essa data. Infelizmente, sem nenhuma comemoração, mais dias melhores virão. É isso daí, Zé Roberto, a esposa dele também é servidora. Nós não podemos perder a esperança, né? Eu sempre digo isso, temos que ter esta linha de pensamento, né? Não vamos perder a esperança. Vamos ver aqui que tem mais mensagem. Eu lembro muitas vezes nessas festas dos servidores, aliás, mandar um grande abraço ao Paraná, que sempre está ligado no nosso programa. Se ele já acabou a sessão na Câmara, ele já está em casa assistindo, tá? O Paraná, o Zé Carlos, quantos servidores iam ali para a churrasqueira, assava aquele monte de carne para os servidores, né? Começava já quase que na madrugada a preparar tudo um dia antes, era uma festa tão bonita, né? E hoje nada, né? Hoje nada. Nossa, Rolândia, uma maravilha. A Débora Rodrigues assistindo a gente, mandando um grande abraço, Renatão, ela me chama de Renatão, que na televisão dá a impressão que o Renato é grande, né? Mas o Renato não é tão alto assim não, tá? Ana Lúcia Wagner assistindo o nosso programa. Boa noite, Renato. Eu logo quando cheguei em Rolândia, eu andei de ônibus. A principal dificuldade que ele viu é que falta curso para os motoristas. Eles são muito sem educação. E é por isso que eu não ando mais de ônibus em Rolândia. Pois é, uma reclamação aqui podemos dizer que pertinente. Vai saber também as condições que os motoristas acabam tendo que dirigir esses ônibus, né? Nessa situação, muitas vezes o cara está, mas não pode ser deselegante, ser mal educado com o passageiro, né? Fica aqui também essa cobrança. Eu conheço alguns motoristas e tenho certeza que na grande maioria são pessoas educadas, né? Mas fica aqui a cobrança. E ele continua aqui, se os motoristas não recebem o salário melhor, os usuários do ônibus não têm culpa. Obrigado pela sua atenção, é o Paulo que está falando. Realmente, eu acho que as coisas, cada um tem que dar o melhor no seu trabalho. Se o motorista está descontente com o trabalho dele e está maltratando também as pessoas, puxa vida, né? Quantas pessoas gostariam de estar no lugar dele empregado? Tem isso daí. Então dê valor no emprego que você tem, dê valor, muitas vezes o salário não é aquele que a gente muitas vezes gostaria de ganhar. Aliás, o salário de ninguém, né? Todo mundo quer ganhar melhor, né? Muitas vezes não tem aquelas condições de salário melhor, mas vamos dar valor ao serviço, tratar bem o próximo. Gente, tratar bem o próximo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Você acredita que através de tratar bem o próximo, porque isso é bíblico, você tem as bênçãos de Deus? Gente, vamos ser bons para os outros, né? Então fica aqui a reclamação do Paulo, né? Estão mandando aqui um abraço para o Paulo Lovato, ele também participava da organização. Ele já está aposentado, encontrei o Paulo no mercado, né? Falei, Paulo, quando eu crescer eu quero ficar que nem o Paulo. Mas trabalhou muito na Secretaria de Meio Ambiente e se desdobrava um monte para fazer também o almoço servidores. Parabéns ao Paulo Lovato, essa pessoa aqui de tantos anos de prefeitura e que a gente sabe que ele tem assim maior dedicação e tinha um comprometimento com a carreira dele muito grande. O Zé Roberto me lembrando que hoje não tem sessão na Câmara, é verdade, dia do servidor público, né? Com certeza vai ser amanhã a sessão na Câmara de Vereadores. Obrigado, lembrança aí. Tem coisas que fogem da nossa alçada. O Miltinho mandou uma chamada de voz aqui, eu não consegui atender, Miltinho. Se quiser escrever a mensagem, manda aqui. Um abraço ao Miltinho Alves, ele que é ex-vereador, que sempre acompanha o nosso programa aqui. Obrigado ao Paulo também, que está sempre acompanhando a gente. Enfim, essa é a Rolândia, né? Essa é a Rolândia. Você vê, é difícil, né, escutar isso, né, que o motorista trata mal, mas não é só em Rolândia, não, acontece em outros municípios, gente. Mas está lá na hora da empresa também chamar esses motoristas, dar um curso, orientar eles melhor para atender. E principalmente as pessoas de mais idade, né?
e que muitas vezes acabam não pagando a passagem porque são beneficiados com essa tarifa livre deles, e muitas vezes são maltratados pra caramba, né? A gente tem notícia de tudo isso daí, tá? Olha, hoje nós falamos bastante de município, e eu quero falar um assunto aqui bastante sério, para você cidadão que está em casa, que acompanha aqui o programa Renato Sartori, sempre fica ligado nisso, porque nós tivemos agora a votação da reforma da Previdência. Foi votada a reforma, a economia que o governo federal imaginava fazer, praticamente ele conseguiu, né? Baixou um pouco lá, mas acredito que tinha uma margem ali de negociação bem legal, ficou uma coisa boa. A gente sabe que muitas vezes quando mexe com a aposentadoria, mexe com a vida da gente, aliás, mexe diretamente com a minha. Eu, por exemplo, planejava aposentar com certa idade, vou ter que trabalhar mais, mas fazer o quê, né? Nós temos que pedir a Deus para nós termos saúde. A população vai envelhecendo, né? E, obviamente, algumas coisas acabam tendo que ser modificadas. Mas uma das coisas importantes do ministro Paulo Guedes, e ele tem um aval do presidente da República, do Bolsonaro, e eu fico feliz por isso, porque é uma coisa que a gente luta e fala há tanto tempo sobre os municípios, o sistema municipalista, porque todas as pessoas, na realidade, vivem aonde? Dentro dos municípios. Eles dependem do prefeito, eles dependem do serviço público municipal de primeira mão. Quando você tem um problema de saúde, o primeiro lugar que você vai é no posto de saúde, que é gerenciado pelo município. As empresas estão dentro do município. Os impostos são gerados dentro do município. Mas na hora de distribuir o chamado bolo tributário, o município... olha, gente, o município sofre todas as pancadas e fica com a menor parte. Eu até passei aí para os meninos uma tabela, só para você de casa saber, porque vão falar muito dessa reforma tributária e vai envolver o Pacto Federativo. Gente, é uma reforma essencial e mexer no Pacto Federativo é fundamental para a vida do município. Achou aí, Cheirão? Tá muito bem. Olha, tá pequeno, mas dá para você observar ali. Essa fatia do bolo tributário é do ano passado, tá? O deste ano teve algumas oscilações, mas também não foge muito do que está aí. Você está vendo lá, ó, os principais impostos, tá? Eu não vou acabar não conseguindo passar e ler todos aqui. Todos os impostos federais, ó, o governo federal, ele entra, mas ele entra com sede mesmo. Tem a Previdência, tem o Imposto de Renda, tem o CONFINS, tem o FGTS, tem o CLL, tem o PIS/PASEP, tem o IPI, tem o IOF, tem a CID, tem o ITR, tem o Fundaf, né? Enfim, tem impostos pra caramba e contribuições dentro do governo federal. Conclusão, a fatia do bolo tributário, sabe quanto que fica para o governo federal? Então segure-se, 59,63% fica com o governo federal. Aí tem o Estado, né? O Estado tem também a sua previdência, fica com uma parte do imposto de renda, tem o IPVA, tem algumas taxas e tem o ICMS, né? Então o Estado fica com 29,39%, ou seja, a cada R$100 arrecadado, R$59 fica com o governo federal, R$29 e alguns centavos fica com o governo estadual e com o coitado do município, 11%. Então, a cada R$100 arrecadado em imposto, apenas 11%, apenas R$11 fica com o município. Que os impostos municipais são o ISS, o IPTU, algumas taxas, né? O ITDI, né? Ainda recebe uma parte, daí aumenta um pouquinho do ICMS. E tem uma parte também do imposto de renda e do IPVA. Meus amigos, o primo pobre de todo o bolo orçamentário é os municípios. E é de quem são mais cobrados, prefeitos, vereadores e assim por diante. E, graças a Deus, temos hoje um ministro que está enxergando isso e quer modificar. Então, parabéns ao ministro Paulo Guedes, que ele tenha êxito nessa mudança desse bolo orçamentário e mexendo diretamente no Pacto Federativo
para que os municípios tenham mais fatias, ou seja, aumente a fatia dos municípios na hora de dividir estes impostos. É de extrema importância e prestem atenção nos debates que vai ter, nas entrevistas, na mídia a nível nacional, nas leituras que você tiver a respeito do Pacto Federativo. Eu, particularmente, Renato, eu acho que o Brasil, por ser um país federado, o que é isso? Eu vou entrar num tema assim, até meio didático, mas para você em casa entender. Federado é que existe uma nação, cada estado é ligado a um governo central, no caso, o governo federativo do Brasil, que é a União, o governo federal, né? Então, cada estado tem sua federação. O estado do Paraná é um ente federado, Rio Grande do Sul é outro ente federado, e assim por diante. Qual a diferença, por exemplo, para um país como os Estados Unidos? É que os Estados Unidos também têm um governo central, mas cada estado ele tem maior autonomia, ele tem independência em diversas leis, inclusive na segurança, né? Na questão de impostos, para não ter essa briga fiscal como ocorre aqui. Então, são Estados Unidos, ou seja, são estados ligados, mas são geridos pelo governo central, mas com uma forma tributária diferente. Lá, por exemplo, os municípios são muito fortes. Lá os estados são praticamente gestores de tudo isso e fazem um contraponto ou uma união entre o governo federal e os governos municipais. Por exemplo, quando você fala em leis, eu, por exemplo, não entendo como é que o mesmo Código Penal pode servir para o estado do Paraná e servir para o estado, por exemplo, vamos pegar lá o estado do Pará, que tem uma situação de segurança completamente diferente do estado do Paraná. Né? Lá eles têm problema de grilagem de terra, lá mata-se gente por qualquer coisa, temos problemas seríssimos no estado do Pará, né? Que é diferente a situação de segurança do estado do Pará para o estado do Paraná. E por isso que cada estado nos Estados Unidos, ele tem autonomia para mexer na sua lei. Por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que tem pena de morte e outros não. Por quê? Cada estado observa e trabalha segundo a sua realidade. Aqui no Brasil não, cada um é igualitário para todos, né? Temos algumas questões que os estados são apenas, têm algumas autonomias. O município, coitado, sobra muito pouco para o município, não só de questão de receita, mas também de questão, principalmente, de leis, né? Nós não temos autonomia praticamente nenhuma, né? E quem sofre com isso? É o cidadão na ponta. A hora que ele vai buscar um médico, a hora que ele vai buscar uma estrutura. Por exemplo, estamos falando de transporte público aqui. Se o município recebesse mais recurso, não precisava ter essas empresas terceirizadas, com esses empresários ficar ali circulando, ali orbitando em volta dos políticos para conseguir os seus acessos, seus benefícios, e depois esses empresários acabam sendo, cometendo atos ilícitos aí. Nós tivemos aqui em Rolândia empresários aí de tornozeleira eletrônica, recentemente, prefeito também, né? Então nós tínhamos que se livrar de tudo isso daí e o Estado realmente gerir com qualidade um serviço público e atrapalhar menos o cidadão. Frase do dia: governo tem que atrapalhar menos o cidadão. Quanto menos atrapalhar o cidadão, mais feliz o cidadão é, né? Então que a gente comece a observar sobre essa reforma que eu acho fundamental e que vai mudar muito o aspecto aqui para nós, aqui para Rolândia, aqui para Prado Ferreira, para Arapongas, para Jaguapitã, para os pequenos municípios, que hoje vive praticamente à base do chamado, os fundos, né, que os municípios acabam recebendo para poder se manter, né? Então é muito doído isso. Os municípios, nós lutarmos tanto para trazer empresa para cá e a maioria da fatia do imposto que a empresa gera acaba indo para o Estado e acaba indo para a União. E depois, meus amigos, para você trazer de volta esse dinheiro para investir aqui, né? Aí quando se anuncia aí que Rolândia pode receber 30 milhões de reais, aí dá a impressão que é de graça, né? Não, é financiamento. 27 milhões é financiamento. Ainda não é de graça,
Vem porque nós temos que pagar mês a mês ali, a prefeitura vai ter que arcar com o pagamento. Quer dizer, é um presente grego, né? Mas é assim que as coisas funcionam no Brasil. E isso tinha que mudar. Então, o Bolsonaro tem hora que eu também não concordo com algumas posições dele, né? Alguns comentários que muitas vezes talvez ele não precisava fazer, mas nas atitudes de uma forma macro, nas reformas, daquilo que ele está lutando e dando independência para o ministro da Fazenda lutar e melhorar e descentralizar tanto do governo federal, nós temos que falar que ele está no caminho certo. É isso mesmo. Queremos ver os municípios mais fortes. Os municípios sendo mais fortes, saiba que nós, cidadão aqui na Pontas, é que vamos ter condição de ter um atendimento melhor também e maior capacidade de trazer serviços públicos com qualidade. Hoje é o dia do servidor público, acabei falando bastante do município, acabei falando de bastante servidores públicos, né? Então é importante para a gente saber, porque o servidor, é que eu disse, é o primeiro que sente a burdoada, né? Porque quando a coisa não vai bem, começam a cortar eles lá já, né? E eles acabam entrando nesse mundo tão cruel que muitas vezes de perseguição, de falar que vão cortar direitos, e eles acabam sempre tendo a sua vida ali numa corda bamba, né? Mas que tudo dê certo, né? Não só para a Rolândia, como também para o governo do Estado e principalmente para o governo federal nessas reformas. Que o Congresso Nacional continue, apesar de algumas coisas que a gente vê que é coisa de louco, mas que eles continuem votando de acordo das necessidades da nossa população. E a divisão desse bolo tributário melhor vai fazer muito bem para os municípios. Eu sou super municipalista. Porque se os municípios não forem fortes, sempre nós vamos ter prefeitos de pires na mão, indo a Brasília, indo a Curitiba, pedir, pelo amor de Deus, para que eles mandem recursos para atender a população aqui. Essa chavinha também tem que virar. Porque aí sim, o Brasil, eu acredito, que começa a pegar um novo rumo quando você der para o município gerenciar. E outra, o município gerenciando é mais fácil cuidar também, né? Porque é mais fácil cobrar. Estamos aqui perto, aqui, é facinho cobrar, e o Ministério Público também sempre está muito mais próximo, muito mais ali digamos assim, vendo ali o alvo certinho para fiscalizar. E tudo isso faz com que o nosso cidadão acaba tendo aquilo que ele merece por direito, porque ele paga imposto, sendo tratado com responsabilidade, com cuidado e com zelo pelas autoridades. Meus amigos, essa segunda-feira o nosso programa está chegando ao fim, fiz o programa solo hoje, não trouxe convidados, né? Algumas pessoas que a gente conversou iriam estar de viagem, mas não tem problema, a gente tem assunto, a gente conversa. Eu antes de ir embora quero ver se tem mais alguma mensagem aqui, mandar mais alguns abraços aqui para o pessoal, e a gente fica muito feliz. O Bruno Leandro também assistindo a gente, obrigado Bruno, obrigado também Alexandra assistindo a gente. Quero mandar um abraço também para o Val Couto. Esses dias eu soube que ele está fazendo um programa de rádio agora em Cambé. Muito sucesso a você, tá, Val? Obrigado a Camila também acompanhando o nosso programa. Obrigado, a Dani também já falou, já mandou mensagem. Mandar uma mensagem também para Kátia. Oi, Kátia. Kátia Regina, lá da Vila Oliveira. Também um abração para você, tá, Kátia? O Pelego, conversei com o Pelego esses dias, um abraço. Enfim, todo o pessoal que a gente vai conversando, a gente vai aqui, lembrando aqui, no mercado, a gente encontra e fica conversando. Você vai no posto de gasolina e encontra a gente. Você sai para ir no banco pagar a conta, encontra as pessoas e conversamos. Só que é uma pena, gente, a maioria reclama das condições de Rolândia. Mas, vamos lembrar daquela frase, né, que diz o seguinte: depois da tempestade, sempre vem a calmaria, depois da tempestade sai o sol, e assim a gente espera que Rolândia, depois de toda essa tempestade, a gente consegue ver uma luz brilhante, o sol brilhando para a nossa cidade. O Paulo Viana está aqui bem no finalzinho, que ele conseguiu aqui. Renato, hoje é aniversário da minha filha Ana Paula. Olha, Ana Paula, se você estiver assistindo o nosso programa, meus parabéns, muitas felicidades. Teu pai está mandando um abração para você. Ele contou a tua idade aqui, mas eu não vou contar, tá? Esse segredo eu vou guardar para você, tá? Ana Paula, muitas felicidades a você. Que Deus te ilumine muito nessa novidade, nesse novo ano,
data que está surgindo. E a todos os aniversariantes do dia, da semana, nosso feliz aniversário. Se você quiser fazer aniversário e convidar a gente para comer o churrasco também, não tem problema, pode passar recado na TV que a gente vai, tá ok? Gente, muito obrigado pela sua companhia, obrigado mesmo, fique com Deus, ótima semana a todos e na próxima segunda tem programa do Renato Sartori. Obrigado e até lá!